Oi, gente. Você já pensou em fazer um investimento que todo mês vai botar lá um dinheiro na sua conta sem você fazer absolutamente nada? Tem um investimento que já faz pra gente, e são os fundos imobiliários. Hoje eu tô aqui para mostrar para vocês como eu analiso um fundo imobiliário para colocá-lo na minha carteira. Sei que muita gente tem esse tipo de dúvida, quer começar a investir, mas não sabe qual fundo eu compro, porque não sabe analisar as variáveis daquele fundo. E eu trouxe aqui para vocês esse site, que é um dos sites que eu utilizo para fazer análise desses fundos, que é o Status Invest. Então, se você quer começar a investir em fundos, que é um investimento de renda variável bastante seguro e mais fácil de analisar do que as ações, eu considero pelo menos, eu vou mostrar aqui para vocês como funciona esse site. Você vai entrar no seu navegador e na barra de pesquisa você vai digitar Status Invest e automaticamente vai abrir esse site. Aqui. Vou abrir de novo só para vocês verem. Status Invest vai abrir aqui direto nessa página. Você vem aqui na lupa e pesquisa a ação ou fundo ou outros investimentos também que você quiser ver, porque esse site aqui, ele não é só para fundo, mas eu vou mostrar ele porque eu ainda acho ele mais completo do que outros sites. E aí eu vou usar como exemplo aqui para vocês o MXRF11, que é um dos fundos mais vendidos e comprados da bolsa, né, de maior liquidez. Aí você digita o nome do fundo, ele já aparece aqui, você clica e ele já aparece diversas informações que são bastante importantes sobre o fundo. Aí aqui tem o nome do fundo, né? Você consegue ver os indicadores, as informações gerais, a parte de portfólio do fundo. E só nessa parte inicial aqui já traz informações que são muito importantes. Por exemplo, vou mostrar para vocês. Ele traz aqui o valor que está o fundo atualmente. Então você já sabe que o fundo está R$ 10,27. Só que não é só para você olhar isso e pensar, ah, o fundo está R$ 10, é um fundo barato, né? Porque é só R$ 10, eu prefiro comprar um fundo que é R$ 10 do que um fundo que é 100. Né? Muita gente pensa assim. Mas não é isso que você tem que olhar. Vou mostrar para vocês como que você sabe se realmente um fundo ele tá barato, ele tá no valor ok, ou se ele tá caro. Para você saber isso, você não olha o valor que o fundo tá e determina, né, sobre o que você acha se tá caro ou barato. Não é assim. O fundo ele tem um valor que é o valor que é como se fosse o valor que ele deveria ser na teoria. Esse valor é chamado de valor patrimonial. Você consegue essa informação aqui mais abaixo. Aqui, ó, o valor patrimonial por cota. Aqui você já viu que o valor patrimonial do MXRF11 é 10,14. Lembrando que agora ele está custando 10,27. Ou seja, ele está um pouco acima do valor dele, que é o valor patrimonial. E essa informação você consegue de uma maneira ainda mais prática se você olhar esse indicador, deixa eu descer aqui para vocês verem, que é o P sobre VP. Vocês estão vendo aqui que essa informação P sobre VP está 1,01. Se tivesse 1, seria porque o fundo agora, atualmente, está exatamente 10,14. Se está 1,01 é porque está um pouquinho mais caro, que são esses 14 centavos, né? Se não me engano, que está 10,28. Então, ele está um pouquinho acima do valor. Pouquíssima coisa, né? Não chega nem a ser 10%. Então, ainda está dando para comprar porque tem um valor justo, digamos assim. Se tivesse abaixo de 1, estaria barato. E é o ideal. O ideal é que a gente compre sempre quando o fundo estiver barato. Porque se a gente compra um fundo quando está caro, a chance da gente perder dinheiro é muito mais alta. Então, eu não digo que assim, ah, eu quero muito comprar esse fundo. Se ele está caro, não compre. Espera um pouquinho, vê se ele vai baixar, vê se tem algum indicador que diz que ele vai baixar, né? Por exemplo, os fundos de papel, a Selic vai cair. Então, eles devem baixar. Então, se você está querendo comprar o MXRF11, é bom você esperar um pouquinho e comprar quando a Selic baixar, até porque são fundos mais estáveis, né? Na verdade, agora eles estão pagando um pouquinho mais, mas também deve pagar um pouquinho menos quando a Selic cair. Mas não tem tanta variação como os fundos de tijolo. Enfim, você vai olhar, então, esse indicador P sobre P e eu indico que vocês comprem quando tiver abaixo de 1. Lembrando que eu não estou indicando que vocês comprem o MXRF11, eu estou indicando que vocês analisem os fundos que vocês vão comprar, porque não dá para comprar uma coisa só porque alguém indicou, né, gente? A gente tem que ir lá e olhar. E por isso, inclusive, que eu estou trazendo o Status Invest para você, porque é um site que vocês, individualmente, aí na casa de vocês, vão fazer isso. E pode fazer, inclusive, pelo celular. Você vai lá no celular, bota no Google Status Invest e vai fazer a análise da mesma jeito. É a mesma coisa que está aparecendo aqui no computador para vocês. Além do P sobre VP, uma coisa que vocês têm que olhar é... Cadê aqui? Deixa eu mostrar para vocês. O dividend yield. Importante porque também dá para a gente comprar um fundo que está pagando muito pouco, né? Você vê que o MXRF1 está pagando 11,6 basicamente nos últimos 2 meses. É um dividend yield muito bom. Mas aí vocês têm que fazer outra análise. Você desce aqui, ó. Cadê? Tem os dividendos. Tem bastante informação. É bastante... Acho que dá para olhar aqui em cima mesmo.
Ele, inclusive, aqui ele explica, né, o que significa cada coisa. Ó, você consegue vir aqui, ele vai explicando, é até bom para quem não tem, ainda não tem costume de fazer isso, né? Aqui você vê o dividend yield com base em mais anos do que falando só atualmente. É bom você considerar isso também, porque os fundos variam. Você não pode considerar só o dividend yield que está agora. Precisa ver, né, com base no histórico daquele fundo. Além disso, é importante a gente olhar o número de cotistas. A gente não pode pegar um fundo que é muito novo, que ainda não tem cotistas, porque se a gente quiser vender, a gente não vai conseguir. Em relação ao último dividendo, ele também traz isso aqui, foi de 10 centavos, que configura 0,97%. É um ótimo dividendo, inclusive tenho esse fundo na minha carteira, porque ele é um fundo seguro, paga bem, tem pagado, né, com a alta da Selic. E aqui, quando você comprar o fundo e quiser ter informações acerca do próximo rendimento, você consegue ter essa informação nesse quadro aqui laranja também. Ele vai te dizer quanto vai pagar e quando vai pagar. Caso você queira comprar um fundo antes da data de pagamento dele, para receber ainda aquele mês, você desce aqui, ó. Aqui você tem informação de quanto ele tem pagado nos últimos meses. Você consegue aumentar para ter noção de anos. Isso é bastante legal. E aqui você consegue ver a Datacom. Você vê que o MXRF11, a Datacom dele varia, né, do dia 25, mais ou menos, até o dia 30, 31. Então, o ideal é que você compre antes desse dia. Eu comprei lá antes do dia 20, né? Eu recomendo. E aí você provavelmente vai receber ainda naquele mês. Ou seja, nesse site aqui a gente consegue ter bastante informação. Um site só a gente já vê, né? Informações sobre a Datacom, sobre se tá barato ou não, como é o dividend yield desse fundo, o preço sobre VP, o número de cotistas, a liquidez. Olha a liquidez de patrimônio, né, diária. 6 milhões, mais de 6 milhões. Então, é um fundo que é muito vendido e muito comprado. Então, não tem risco de você comprar o MXRF11, perdão, e não conseguir vender ele. Muita gente quer comprar, muita gente quer vender. Então, é bom por causa disso, porque vai que você compra um fundo que ele é bacana, mas aí você vai, por algum motivo, quer vender ele e ninguém quer comprar. Então, é interessante ver isso também. Aí você vê os últimos rendimentos, você consegue ver os dividendos dos últimos anos, né? Quanto ele tem pagado, quanto ele tem pagado em comparação ao outro ano. Você vê que esse ano ele está pagando mais do que no ano passado. Você consegue ver isso aqui, ó. Em julho desse ano, ele pagou 2 centavos e no ano passado ele pagou 7 centavos. Então, bastante diferença. Ele faz essas comparações aqui, você consegue ver a Datacom, quanto que ele tem pagado nos últimos meses, 11 centavos, 12 centavos, 10, 9 centavos. Um rendimento bastante interessante. Além disso, você consegue ver bastante outras informações. Tem aqui o CNPJ do fundo, tem notícias sobre o fundo, né, se você quer saber se tem algum escândalo relacionado ao fundo, uma nova compra, né, se for um fundo de tijolo. E isso é bastante interessante. Tem vídeos relacionados ao fundo, é muito legal mesmo, esse site é bem completo. O patrimônio do fundo, você vê que é um fundo que está aumentando de patrimônio ao longo dos anos, isso é muito legal também. Resultados, aqui você vê o patrimônio líquido, número de cotas, de cotistas, uma rentabilidade efetiva mensal, a receita do fundo. Tudo isso aqui vocês têm nesse site. Você consegue ver também o portfólio, quais são ele é um fundo de papel, né? Quais são os fundos que tá na carteira. Tudo isso é bem completo mesmo. E lembrando que esse site ele não é só para fundo imobiliário, ele tem ação também, tem ETF. Você consegue vir aqui também nessa parte de FIIs e botar, por exemplo, tudo sobre FIIs. Aí vai trazer aqui, ó, as cotações de hoje, quais são os fundos que estão caindo, os fundos que estão subindo. É bem legal mesmo, é um site que eu recomendo. E eu tive a ideia de trazer aqui para vocês um vídeo sobre como eu analisei os fundos que estão na minha carteira. Mas não sei se vocês têm interesse, se vocês tiverem interesse. Comenta aqui embaixo. Eu quero ver esse vídeo sobre os fundos da sua carteira. Que eu faço esse vídeo, tá? Na próxima semana. Queria muito trazer para vocês, mas não sei se vocês têm interesse de ver. E é isso, gente. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, dá like aí no vídeo, se inscreve no canal, porque eu pretendo trazer vários outros vídeos para ajudar vocês. Pode deixar a dúvida que ficou aqui desse vídeo, ou se você tem alguma sugestão de algum outro vídeo, né? Como é que eu faço para analisar, quanto eu ganho, qualquer coisa assim, pode deixar aqui embaixo que eu faço, tá bom? E manda esse vídeo para aquela pessoa que você acha que está precisando de uma melhora na vida financeira, está precisando aprender a investir, porque o canal aqui é para isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. É isso, até a próxima. Tchau.